Gente, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa oportunidade, né, que a gente tem de aprender. E a gente está aqui, colocado por Deus, por nosso Pai, mas, porém, Ele põe para a gente também todos os recursos que nós necessitamos, todas as informações, todas as orientações, para nos guiar na nossa caminhada aqui. Hoje nós temos o nosso irmão aqui, John, né, da cidade de Uberaba. Pedro Leopoldo. É porque o Chico morou nas duas, né? Morou. Então, isso, Pedro Leopoldo. E eu vou pedir o Sidney para apresentar ele melhor, porque o Sidney tem mais, né, conhecimento, né, para ficar bem assim, esclarecido, para os irmãos conhecerem bem o nosso irmão John, né? Faz favor, Sidney, apresenta o nosso irmão para a turma. Eu vim para me divertir no seu trabalho. Mas Esse é o anjo. É porque a gente divide trabalho, doutrina é assim, não é, John? O trabalho é dividido. Mas para mim é um prazer estar aqui de novo, né? Mais uma vez, como Uber espiritual, né? Trazendo os palestrantes. Dessa vez eu trazer um grande amigo, que é o John Rafa, lá de Pedro Leopoldo, que viveu com o Chico 21 anos, desde a mocidade até os 20 anos de Chico. É um biógrafo do Chico, um pesquisador da história do Chico. Está para lançar o terceiro livro, contando a história do Chico. O primeiro, ele vai falar, eu não vou ficar dando spoiler, mas assim, ele tem uma vivência muito grande, muitas histórias bacanas. Porque uma coisa é a gente ler os livros, a outra coisa é você falar conviver com a pessoa e conviver com o Chico. Então, é uma responsabilidade muito grande dele, e para a gente é um deleite, né? Ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que conviveu com ele, que é uma situação de quase todos nós. Temos, pelo menos, tendo a oportunidade de dar a mão para o Chico, estar perto dele, né? E o John conviveu próximo com ele. A família do John também conviveu muito próximo com ele. E aí eu vou deixar ele falar com vocês. Então nós vamos agora fechar nossos olhos, agradecer a Deus, aos professores espirituais da casa, pela oportunidade que nos oferece, e que o nosso irmão John, incluído pelos professores espirituais, pelos nossos filhos, possa tocar os nossos corações e esclarecer, mostrando que o Chico é um ser humano, e não como muita gente tem feito no movimento divinizado. Você pode falar até a meia-noite. Até meia-noite? De amanhã. De amanhã, né? Aqui. Ok. Obrigado, amigo. Boa tarde, gente. Eu tenho que ficar onde para filmar? Qualquer lugar? Aqui. Acho que aqui não atrapalha. Boa tarde. Primeira vez que eu estou aqui em Dores. Dores de Campos. Por que Dores de Campos? Quem sabe me responder? Dores é por causa de uma santa. De Campos. Campos? Muitos campos, né? Ah, que maravilha! E agora que eu estou sabendo que aqui Couro, então, é em Dores de Campos, não é isso? Bom, já estou sabendo disso. Na verdade, eu nunca estive aqui, mas estive próximo daqui, Barbacena. É uma cidade que eu tenho visitado com frequência. Gosto demais de Tiradentes. Anualmente, uma vez por ano, talvez a gente vá a Tiradentes, São João del Rei. São cidades históricas que eu gosto de visitar. E é um prazer, obrigado pelo convite. Nosso lar, já estou me sentindo em casa. E mais em casa ainda quando eu vejo, olha ali, olha, Palavras de Chico Xavier. Né? Vi uma foto bonita que está aí nessa biblioteca, tem uma mensagem com a foto do Chico, bela também. Então é isso, vamos falar dessa figura inesquecível que foi Chico Xavier. Já ouviram falar em Chico Xavier? Já ouviram? Sabe como é que era o nome dele? Completo? Mais conhecido, mas o nome dele não era esse. Não. Ficou conhecido como Francisco Cândido Xavier.
mais conhecido como Chico Xavier, ou como ele se intitulava, como que ele se chamava? Cisco Xavier. É curioso, né? E o Chico não falava isso para enganar as pessoas, não. Ele era exatamente isso, né? Uma alma simples, generosa, fraterna. Mas o nome dele era, isso em registro em cartório em Pedro Leopoldo, Francisco de Paula Cândido. Francisco Cândido Xavier, só em 1966, oficialmente. E ele ficou com 2 nomes, como funcionário do Ministério da Agricultura, Francisco de Paula Cândido. E posteriormente, Francisco Cândido Xavier. Mas todo mundo conhece como Chico Xavier. Eu sou natural da cidade de Pedro Leopoldo. Meu nome é estranho também, não é? Mas John Arley, coisa de pobre inventando nome sofisticado. Foi minha avó. Foi minha avó. Ela não falou por quê, mas foi coisas da minha avó. Então eu brinco que eu sou natural da cidade de Peterlils, mais conhecido como Pedro Leopoldo. Para ficar aí tudo dentro do conforme, né, Sidney? E tive o prazer de conhecer o Chico. Hoje eu vou completar 63 anos, quando eu tinha os meus 18, 19 anos. Eu não procurei Chico Xavier pelo sofrimento. Eu procurei o Chico pela curiosidade. Quando eu renasci, em 61, ele já tinha se mudado para a cidade de Uberaba. Ele morou 49 anos em Pedro Leopoldo, 43 anos em Uberaba. Em 61, ele já tinha transferido a sua residência para Uberaba. Mas quando eu o conheci, fiquei impressionado com a figura humana de Chico Xavier. Um homem, alguém conheceu dos que estão aqui me ouvindo? Um homem extraordinário, mas era de carne e osso. Viu? No movimento é muito comum a gente, o Sidney até colocou, a gente querer colocar o Chico no Monte Olimpo. É como se ele tivesse vivido só com os espíritos superiores. Que nada. A vida do Chico foi uma vida difícil. Teve que dar testemunho desde criança. E foi uma vida muito difícil. Não foi fácil a caminhada do Chico. E quando eu o conheci, eu queria confirmar se de fato era tudo aquilo que se falava de Chico Xavier. Que era uma alma boa, uma alma simples, profundamente acolhedora. Imaginem vocês, quando ele nasceu no início do século passado, 1910. Já calcularam? O nosso estado é um estado historicamente católico. Pedro Leopoldo não tinha autoridade política. Quem que era a maior autoridade na época que o Chico nasceu? O padre. Imaginem vocês aquele menino maluquinho. Vou pegar aqui o Ziraldo, nosso escritor, que faleceu recentemente. O nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Imagina ele transitando pelas ruas de Pedro Leopoldo, enxergando espírito, que todo mundo achava que aquilo era parte com o diabo, o demônio. Ele andava de um lado no passeio, todo mundo passava para o outro, porque aquele menino era aluado, esquisito. Quase foi internado em Barbacena pelo pai. Por quê? Estranho. Enxergava pessoas que ninguém enxergava. E ele enxergava espíritos de tudo quanto era cor. Pelo fato dele não saber de onde que eram, o que o menino Chico Xavier dizia na época? Que eles vinham do arco-íris. Olha que analogia bonita. Esses meninos vinham do arco-íris. E esse menino se dedicou tanto no bem, na sua tarefa com Cristo, que se transformou, no ano de 2000, no mineiro do século. Vocês votaram? Eu votei mais de uma vez na época lá. Vocês votaram? Eu votei. Ele ganhou no estado historicamente católico. Porque, na minha opinião, o Chico extrapolou os limites do nosso movimento espírita.
O Chico não é só um espírita, ele é um cristão. Como é Madre Teresa, como foi, é e continuará sendo Madre Teresa de Calcutá, como foi Mahatma Gandhi. O Chico é uma grande alma. Ele extrapolou os limites do próprio movimento espírita. O Chico se transformou num cidadão do mundo. Sem dúvida nenhuma, uma alma que, mesmo o não espírita, quando fala do Chico, fala com respeito. O que não fala com respeito, fala por preconceito. E não conheceu o Chico Xavier. Nasceu simples, viveu simples, morreu, entre aspas, né? Morreu simples. Simples assim. Talvez por isso que ele nos chamou tanto a atenção. Em 2012, ele ganhou pelo SBT, qual o título? O maior brasileiro de todos os tempos. Olha onde esse homem chegou. E que recurso que ele tinha? Materialmente, nada. Ele começa a psicografia dele em Pedro Leopoldo no dia 8 de julho de 1927. No dia 10 de julho, Isabel de Aragão, que foi a ministra veneranda do livro Nosso Lar, convoca ele para o trabalho social. E o que ele tinha para distribuir? Alguns pães e água. E olha a dimensão que tomou o trabalho social de Chico Xavier. Então é para falar dessa alma de carne e osso, como nós, mas que deu tanto sentido à sua humanidade que parecia um ET. Ora, se ele veio de Júpiter, se ele veio de Saturno, sinceramente não estou preocupado com isso. Eu posso garantir a vocês que se beliscasse ele ia sentir dor. Ele era um ser humano, como qualquer um de nós. Amou, desejou, trabalhou, errou, acertou, claro que acertou muito mais. Perfeito para nós, quem foi? Pergunta do Livro dos Espíritos, qual a pergunta? 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso guia e modelo. E o Chico foi um fiel servidor do Cristo. Chico Xavier foi um apóstolo do amor e da caridade. Às vezes, eu enxergava nele uma criança. E, às vezes, um general. Então, ele transitava entre uma criança, simples como uma criança, mas também com a autoridade de um general. De bobo, ele não tinha nada. Podem ter certeza disso. E, na época, eu fiquei tão encantado com ele, comentando, inclusive, no último centro que tivemos ontem, que a vontade era ser como ele. Eu tive esse sonho de ser como o Chico. Eu só não sabia o preço. Né? Então, todas as vezes que eu ia a Uberaba, ou então encontrava com ele em Pedro Leopoldo, sinceramente, a vontade de ser como ele era grande. Só que durava algumas horas. Eu chegava em casa, eu chegava de Uberaba, Pedro Leopoldo, sabe quantas horas? Uberaba, Pedro Leopoldo? 8 horas de ônibus. 8 a 9 horas. Então você imagina, a vontade de ser como ele. Mas não durava um dia. Por quê? A energia não era minha. A energia era de quem? De Chico Xavier. Vocês já leram o livro Paulo Estevam? Já leram? Não dá vontade de ser um cristão? Depois a vontade passa. Mas não dá vontade da gente ser um cristão? Quando a gente termina ali, fala, nossa, eu quero ser como Paulo. Só que a porta é estreita. A veste nupcial é para todos. Todos nós somos convidados. Porém, poucos os escolhidos. Porque tem um preço. E eu posso garantir a vocês que o Chico cumpriu o seu papel. Quando a gente reencarna, já imaginaram a gente no mundo espiritual? A gente fica tão entusiasmado em querer melhorar rapidamente, que a gente chega para o benfeitor e deve falar assim, eu quero vir cego, surdo e mudo. Os benfeitores devem olhar para a gente e falar assim, esse menino não vai dar conta
Esse pessoal não vai dar conta. Fala assim, não, você vai ser médium. A gente fala, só isso. Só isso. Chega aqui, nem isso a gente dá conta de fazer. De ser médium. E a gente começa a colocar empecilho para tudo quanto é lá. Eu posso dizer que o Chico, na minha opinião, ele fez além do que havia sido combinado. André Luiz tem um nome para isso aí, chama completista. Completista é aquela pessoa que faz além do que havia sido programado no plano espiritual. Começar uma tarefa é fácil, não é? É fácil. Todos aqui já devem ter espiritou há muito tempo, ou há pouco tempo. No início a gente não fica um pouco encantado com o espiritismo? Meio fanático, não fica? Um fanatismo positivo. A gente quer melhorar o mundo, menos a gente, né? A gente dá conselho para todo mundo, quer melhorar o mundo. O problema não é começar, o problema é dar continuidade à tarefa. Já são poucos. Poucos ainda são raros aqueles que terminam o que havia sido combinado. E raríssimos, no caso do Chico, fazem além do que havia sido programado. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Chico, sabe o que foi? Ele não se encantou pela vaidade. E é um problema em nosso movimento. Isso é um problema não no nosso movimento espírita, problema no ser humano. A gente se acha melhor do que é. E eu ficava me perguntando, gente, como é que o Chico deu conta com tanta bajulação, com tanta puxação de saco? Sobretudo de nós espíritas. Elogio para cá, elogio para lá. Você vai achando, olha, não é que eu sou bom mesmo? Olha, eu sou bom e depois cai logo adiante. Como que o Chico deu conta disso, né, Sidney? Se manteve ali, ó, fiel. Eu mesmo tentei bajulá-lo algumas vezes. Todo mundo bajulando, querendo agradá-lo. Lá fui eu fundar uma mocidade espírita em 1981. Lá em Pedro Leopoldo, no centro que eu frequento até hoje. Grupo Espírita Sheila. Eu vou completar 44 anos que eu estou no movimento. Aí fundei uma mocidade. No dia 2 de abril de 1981. 2 de abril, nascimento do Chico. Adivinha o nome que eu coloquei na mocidade? Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Bom, em maio eu fui conhecê-lo e dei a notícia. Antes de falar que eu coloquei o nome dele, eu falei, Chico, fundei uma mocidade. Ele falou, que beleza, meu filho. Nossa, enchei. Nossa, eu sou bom, né? Imaginei. Que parabéns, meu filho. Você está de parabéns. Jesus está precisando de trabalhador novo, na seara do Cristo. Não esperei ele terminar, completei. Coloquei seu nome, bajulando, puxando o saco. Ele já mudou a cara. Ele falou, meu filho, qual centro que você frequenta? Eu falei, Grupo Espírita Sheila. Por gentileza, você tira o meu nome e vai colocar Mocidade Espírita Sheila. Ah, se fosse um médium bajulador, hein? Aqueles rolando lero da vida. Assistiram a escolinha do professor Raimundo? Não tinha um personagem lá do rolando lero, do amado mestre? Tem muitos médiums rolando lero por aí. Falam e não falam nada. O Chico, ao contrário. Tem médiums com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Era diferente, né? Uma vez saindo do Luiz Gonzaga, o primeiro centro que ele ajudou a fundar em Pedro Leopoldo. Não foi o primeiro centro de Pedro Leopoldo. Foi o primeiro fundado pelo Chico e um grupo de amigos. Ele saiu pela madrugada, nos tempos que podia sair de madrugada em Pedro Leopoldo. Aqui eu acho que ainda pode, né? Sem risco? Não, né? Não. Nossa, nem Barbacena, tá? Você falou que Barbacena podia. Dá para sair? O Chico saiu lá do Luiz Gonzaga, acompanhado por aquele séquito, né? Iam tomar o café lá na casa do irmão dele, o André. Gente, e Pedro Leopoldo sempre foi frio, agora não. Né? Nós estamos atacando tanto a natureza que a natureza está respondendo, sem dúvida nenhuma.
De repente, o Chico começa a se iluminar de dentro para fora. O que ele fez? Se escondeu. Mas alguém falou: gente, que luz é essa? O Chico: minha não é. Ah, se fosse eu tivesse essa luz, eu ia fazer igual o Superman, assim, ó. Gente, ó, eu lamento, vocês tratam de correr atrás, mas o Chico, ao contrário. O muito que tinha, ele não queria que as pessoas percebessem. Mas como era possível colocar uma luz desse quilate debaixo do alqueire? Mas a infância foi muito sofrida. Eu vou passar aqui 5 minutos de um musical que nós levamos a Pedro Leopoldo. Para mim, a melhor expressão artística até o momento sobre a vida e a obra de Chico Xavier. E passa essa fase do Chico enquanto ele era uma criança. Veja que bonito, passa para nós. Veja que bonito que ficou. E depois desse vídeo, a gente vai fazer alguns comentários. O musical chama Um Cisco, a nova versão, mas vocês vão ver na versão No Céu da Vibração. É o irmão do arco-íris. Olha que bacana. Tá dando para ver? Depois eu te mando o vídeo.
Vem viver coisa tua, vem a medida, vem consolar minha tristeza e ensinar coisa bonita. Agora eu tenho certeza, pois não de todas as cores e de tamanha beleza, deve morar no arco-íris. Agora eu tenho certeza, pois não de todas as cores e de tamanha beleza, deve morar. Gostaram dessa? Bonito, né? Ele começou a trabalhar de 10 para 11 anos na fábrica de tecido. O padre, Sebastião Scarzello, recomendou para que ele não fosse internado aqui em Barbacena como um louco, uma pessoa, né, desprovida de razão. Olha aqui, olha como é que foi difícil a vida dele. Chico Xavier trabalhou 41 anos na sua vida profissional. Começou em 1920, aposentou em 1961. Nunca viveu às custas do espiritismo. Todas as suas obras tiveram os direitos autorais direcionados ou para instituições sociais ou para instituições espíritas. Publicou mais de 500 obras. E sabe quantos anos de formação escolar? 4. Mais nada. Claro que ele já veio com uma bagagem. Para nós que somos reencarnacionistas, naturalmente, esse homem veio com uma bagagem muito grande. E o mais importante, pouco falado. O Chico tem uma frase que eu vou compartilhar, já que são palavras de Chico Xavier. Antes da devoção, a obrigação. Vocês já ouviram essa frase, não já? Palavras de Chico. Ser cristão aqui no centro não é fácil? Ser cristão em casa é um desafio. Nem sempre a gente consegue, porque lidamos com a diversidade. Nem todos pensam como nós. Aqui é uma espécie de terapia de grupo. Terminou a reunião, cada um vai testemunhar nos lugares onde a vida nos colocou. Uma das maiores qualidades do Chico, respeito pelas diferenças. Respeitar o outro como ele é. Isso não é fácil. Mas uma das maiores e poucas faladas qualidades, o Chico, no segundo casamento do seu pai, ele teve 6 irmãos. E quem conhece a história, no primeiro casamento, quando a mãe dele faleceu, todos os filhos foram distribuídos para os amigos e familiares. O Chico ficou com aquela famosa Dona Ritinha, uma senhora perturbada, queria ajudar, mas maltratou muito o Chico durante 2 anos. Em 31, quando a sua boadrasta, eu não vou chamar de madrasta não, porque foi uma boa mãe, ia desencarnar, chamou o Chico e falou: meu filho, não permita que seu pai faça o que fez com seus irmãos no primeiro casamento. O Chico só saiu de Pedro Leopoldo depois que todos os seus irmãos do segundo casamento já estivessem encaminhados na vida. Dona Cidália, uma das irmãs do Chico, ela faleceu em 2015. Foi a última das irmãs a retornar à pátria espiritual. Ela morreu com 91 anos. Ela tratava o Chico como mãe. Ora, um irmão, uma irmã que trata o irmão como mãe, eu não sei aonde que ele arrumou tanto tempo. Ele deu conta de 41 anos da sua vida profissional, mais de 500 obras psicografadas e cuidou da sua família. Por isso a frase, antes da devoção, a obrigação. Palavras de Chico Xavier. Ele só saiu de Pedro Leopoldo. Antigamente, encaminhar uma irmã para a vida era um casamento. Era uma das poucas opções que as mulheres tinham. Uma delas, das irmãs, tinha deficiência física e mental. Ficou com uma outra irmã.
mas todas. Ele deixou todas, inclusive com casa. Foi entregando. Essa casa foi conseguindo, com o tempo, uma casa para cada irmã, para não passar por nenhum problema depois da sua desencarnação. Esse foi Francisco, como é que é o nome dele de registro? Francisco de Paula Cândido. Por isso que já se passaram quantos anos que ele desencarnou? Vamos ver se vocês estão com uma boa memória. Vai completar agora 30 de junho de 2024, 22 anos que ele já partiu. E permanece vivo, porque uma mensagem dessa não pode morrer, né? Conhece-se a árvore pelos frutos. Olha os frutos que esse homem, né, divulgou em tanto tempo. Em falar em palavras de Chico, eu estou vendo aqui, olha aqui. O centro espírita, dentro da maior simplicidade possível, tem o papel primordial de levar a público o Evangelho de Jesus. E eu vou falar uma outra frase do Chico. Casa que muito cresce, o amor desaparece. Então, casas pequenas como essa é o que o Chico gostaria que fosse. Aliás, o codificador Allan Kardec já defendia, ao invés de uma grande casa, era melhor pequenas casas onde as pessoas se conhecem, né? Imagina uma grande casa. Você nem sabe quem é fulano, ciclano, beltrano. Então a questão não é o tamanho dela. É a simplicidade da casa. Eu estive recentemente em Portugal e eu vi casas tão simples como essa, mas profundamente acolhedoras. No Brasil temos muitas casas chiques demais, espanta. Né? Aliás, quando foi mexer numa reforma na comunhão, eles queriam colocar um piso bem chique. O Chico falou, se colocar, eu saio. Porque e os nossos necessitados? Se vomitar num chão desse, eles vão ficar até envergonhados. Iam colocar ar-condicionado. Naquela época, nós estamos falando dos anos 60. Ar-condicionado era um luxo. Hoje já está virando vai virar um ventilador daqui a um pouco tempo para frente. Quando começaram a fazer o buraco, Chico, o que vocês vão fazer aqui? Nós vamos colocar um ar-condicionado. Se colocar, eu saio. O homem era teimoso, viu, gente? O homem era teimoso, mas era coerente. E é isso que nós espíritas temos que pegar como referência. Eu vou trazer aqui algumas falas. Oh, meu Deus do céu. Isso eu gostaria, que eu acho importante. Meu assessor aqui de assuntos tecnológicos, o Sidney. Aí, Sidney. Sidney, você quer ler para a gente? Pode ser falso. Reserve para mim o direito de pensar como penso, mas não tenho o direito de sair proclamando tudo. A verdade não tem dono. A minha opinião é a minha opinião. Nem sempre Emmanuel está falando pela minha boca. A minha vida foi desapropriada pelo Espírito, mas eu não desengravei. Agora, tudo que vocês ouvirem atribuído a mim pode ser falso. Tenho meus erros, mas conheço a responsabilidade de quem abre a boca para condenar. Isso é o mínimo que eu poderia ter aprendido com os bons espíritos. Eu nem posso conversar sozinho, falar em voz alta. Todo mundo já recebe isso como uma sentença. Pelo amor de Deus. Cuidado com o que vocês escutem ou leem na internet. Fake news espírita também está rodeando aí, está graçando aí a rodo. Nem tudo. Ora, ele não era de carne e osso, ele não tinha o direito também de ter as suas opiniões? Qual o problema? Eu tinha discordâncias de algumas opiniões. Naturalmente, ele tinha discordâncias de algumas opiniões que eu também tinha. Qual o problema? No país hoje, pensar diferente vira inimigo. Simplesmente porque eu penso diferente de você? Qual teria sido o maior legado do Chico? Vamos ver quem responde. Simples a resposta. Qual teria sido a maior lição deixada pelo Chico? Na opinião de vocês?
Uma frase que ele gostava muito, que está aí dentro da doutrina. Fora da caridade, Chico adorava essa frase. Caridade não é o amor em ação? Caridade é o amor em ação, em movimento. Chico fez isso na sua vida. Para mim, o grande legado, ele exerceu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Esse é o grande legado. Amar o outro do jeito que ele... Vocês têm feito isso? Eu acerto e erro. Por exemplo, eu saio daqui, gente, eu vou sair daqui, não vou falar mal de ninguém. Mal sai ali, a gente já faz um primeiro comentário infeliz. Simplesmente porque o outro pensa diferente. Amar é amar o outro. Sem nenhum tipo de restrição. Eu posso não concordar com o outro, mas eu preciso respeitar o outro da maneira como ele pensa. Independentemente da sua orientação religiosa, da sua orientação sexual, e em tempos de polarização em nosso país, independentemente da sua orientação política. Ora, qual o problema? Eu sinto falta daquele tempo que eu podia discordar politicamente do outro e continuarmos amigos. Mas não. Agora você é meu inimigo, porque você não pensa como eu penso. Ora, o que você pensa é o melhor? O que eu penso é o melhor? Ué, cada um escolha o que achar que deve escolher. E o Chico Xavier foi dessa maneira. Imaginem vocês, eu tinha 18 para 19 anos. O Chico tinha 71 anos. Eu imaginei que não daria liga. Um jovem com um senhor de 71 anos de idade. Falava sobre tudo. Conversava sobre tudo. E eu fiz perguntas muito idiotas para o Chico. Uma delas eu vou compartilhar com vocês. Um adolescente, no meu tempo, tem gente aí do meu tempo, não era namoro e não era um namoro, era um ficar hoje. Antigamente a gente dava o nome de amizade colorida. Amizade colorida. As pessoas do meu tempo vão entender. Eu falei, gente, eu não quero me complicar não. Fui perguntar ao Chico. Ô Chico, o que você acha da amizade colorida? Um senhor, 71, 73 anos, eu não sei exatamente o ano. Olha a resposta dele. Meu filho, respeite as regras do jogo. Cada casal estabelece suas regras, não estabelece? Não descumpra o que foi combinado. Não é respeitoso isso? E cada casal estabelece os seus limites. Isso pode, isso não pode. Isso varia de pessoa para pessoa, de casal para casal. A resposta do Chico é, não se comprometa. Respeite as regras do jogo. Se você não está gostando do jogo, interrompa a partida. Esclareça tudo e siga o seu caminho. Ponto. Mas não, né? A gente vai complicando aqui, complica um pouquinho ali, um pouquinho mais acolá. Para que tanta complicação, né? Tem algum fã do Elvis Presley aqui? Nossa, só um que levantou a mão. É impossível, que dores. Só tem um fã do Elvis. Amigo, eu esqueci de perguntar o seu nome. Ângelo. Nossa, um fã. 2 fãs. Nossa, é pouco fã aqui, hein? Vocês tratam de conhecer um pouco da história e das músicas do Elvis, hein? Elvis morreu em 77. Eu conheci o Chico em 81. Na época se falava que Elvis não morreu. A mídia, na época, não, ele está internado, ele está se recuperando. 81 conheci o Chico. Uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Chico. Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Olha a pergunta. E confesso a vocês, foi uma das respostas mais decepcionantes da minha vida. Porque eu imaginava, nós estamos falando uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos, que foi Chico Xavier. Eu achava que ele ia me dar uma ficha completa do Elvis no mundo espiritual. Chico, você tem alguma notícia de Elvis?
Ele responde: nenhuma, meu filho. E completa: ô meu filho, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Ora, eu mal enxergo os encarnados. Imagina desencarnado. Essa é coisa do Chico. Ah, tinha uma pergunta que eu adorava de fazer. Mas essa eu me comprometi, mas perguntava. Tinha coragem de perguntar. Eu não sou médium vidente. Estava eu com ele lá em Uberaba, na sala. De repente eu falei: Chico, você está enxergando os espíritos aqui perto da gente? Ele devia imaginar, lá vem esse menino com aquelas perguntas, né? Eu perguntava tanto que dias depois eu recebia livros de pergunta e resposta que ele costumava me mandar, entrevista, aquela coisa toda. E eu falei: Chico, você está enxergando os espíritos aqui? Ele falou: não, meu filho, não se preocupe, vamos trabalhar, Jesus nos aguarda. Não me dei por satisfeito, fiz a pior das piores. Ô Chico, você está enxergando algum benfeitor espiritual ao meu lado? Ou seja, né, essa foi trágica, né? Eu acho que ele enxergou outra coisa, mas não falaria. Tem médium que fala, né? Nossa, está carregado hoje em fulano. Estou sentindo... Chico nunca falaria isso. Chico era muito cuidadoso, né? Então ele ficou rindo, mas devia estar enxergando. Eu falei: esse menino mal sabe que a caminhada é longa, né? Esse é o Chico Xavier que eu conheci e também quero que vocês conheçam. Nossa Senhora, aí. Palavras de Chico Xavier. O que me fez refletir e me fez escrever 2 obras que eu já escrevi sobre o Chico. Infelizmente esgotadas, mas serão reeditadas na próxima vez que a gente retornar. A gente tem um compromisso de trazer. O que ele está pedindo aqui? Nosso locutor oficial. Às vezes tem a impressão que Chico Xavier é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que quer me fazer no seu peito. O que ele está gritando aqui? Pela sua humanidade. Então, por exemplo, no final da vida, quase ali no final dos anos 90, tinha gente que quando via o Chico ajoelhava. E o Chico falava: não faça isso comigo. Né? O Chico gostava de ser tratado como um ser humano. Talvez por isso a minha amizade com ele tenha dado certo. Porque eu perguntava tanta bobagem, nós ríamos muito, ele achava engraçado, porque ele gostava de ser tratado como um ser humano, normal, como qualquer ser humano. Quem não gosta de ser tratado como ser humano? E ele falava ainda: Deus me livre de viver só com os espíritos, gente. Eu sou de carne e osso. Sentiu solidão, passou por problemas. Já passaram por problemas? Já passaram por grandes crises? Mas cabeluda mesmo, aquelas... Quando eu falo grande crise, é aquela que a gente tem a sensação que a gente vai enlouquecer. Já passaram? Bom, quem já passou, parabéns. Quem não passou, eu vou desejar. Faz bem. Porque tira da zona de conforto e tira aquela falsa impressão do santo do pau oco. Vocês lembram de uma propaganda que passou de cabelo? Denorex. Tem muito espírita Denorex por aí. Parece, mas não é. E a crise tem essa função. É desconfortável, é doída, uma depressão, um pânico, é sofrido. Mas se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, você pode aprender com ela e crescer. Chico passou por crises depressivas. Não estou inventando, não. Isso está em cartas. Registrada. 8 a 9 meses em sofrimento mental. E a multidão lá fora querendo conversar com ele. E ele ali, sofrendo. Quem já passou por isso? Dá vontade de conversar com alguém? Deus me livre. Você quer ficar quietinho? Me esquece a multidão lá fora. E qual que é o pior período em geral? Para quem sofre por esses grandes processos? À noite. Está todo mundo dormindo, menos você. Não consegue. E a gente fala, né? Por que isso está acontecendo comigo? Ora,
Está acontecendo pouco com você, porque é para acontecer com você. Você é o quê? De carne? Mas a pergunta não é essa que a gente gostaria de fazer. Por que não está acontecendo com o outro? Porque eu sou bom. É o famoso santo do pau oco. Uma expressão tipicamente mineira, viu, gente? Provavelmente na região aqui de Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, eles criavam santos em madeira com fundo falso para contrabandear ouro, joias, documentos, livros. Por isso que ficou aquela ideia do santo do pau oco. Está gritando pela sua humanidade. Imagina você chegar perto do Chico. Chico, deixa eu descarregar meus problemas com você. Ele falou, não, meu filho, agora é a minha vez. Ou será que ele não tinha direito? O que vocês acham? Como se ele tivesse, ter que ouvir sempre o sofrimento humano. Ele falou que tinha duas grandes companheiras que acompanhou ele a vida toda. Dona Angina, problema do coração, e a Dona Catarata, problema nos olhos. Não largou do pé dele a vida toda. A catarata desde 1931. Na hora que ele começou a psicografar o Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra psicografada. Os espíritos já pegaram pesado. Não enxergava quase nada pelo olho esquerdo, estrábico. Contraditoriamente, era a pessoa que mais enxergava em nosso movimento. E a Dona Angina, em 76, de tanto ouvir sofrimento, de tanto ouvir dores. Pegou uma dor no peito, já tive a ocasião de vê-lo nos anos 80, quem tem angina e dor no peito, às vezes colocando álcool, ameniza o sofrimento. Colocava uma toalha de álcool, molhada com álcool, no peito e nas costas, para ele continuar psicografando. Gente, psicografias de 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas sem ir ao banheiro. Chegava às vezes a urinar na calça. E o povo ali na mesa, dormindo. Ele compõe. Eu vou contar um caso aqui. Normalmente eu era convidado para estar sentando no entorno da mesa para fazer comentários. E a psicografia comendo solto. E um biógrafo fez uma analogia, claro, longa, ninguém aqui vai se comparar aos apóstolos, mas daquela passagem, quando Jesus foi orar no horto, se preparando para o testemunho, chamou Pedro, Tiago e João. Vocês ficam aqui orando, segura a onda, que eu vou ali orando particularmente. Ele orou um pouquinho, quando ele volta, o que aconteceu? Os três estavam roncando, estavam apagados. O biógrafo fez essa comparação, fazendo uma analogia do Chico. Ele chamava alguns amigos, vocês me ajudem aqui nas orações, nos comentários. Reunião que começava às 7 da noite, ia 2, 3, 4 da manhã. Ele começava a psicografia e os comentários, depois parava tudo, era só psicografia. Como é que você ficava acordado? As pessoas chegavam a dormir, chegavam até a roncar na mesa. Eu acho que eu não fiz isso não, viu, Cílio? Fome. Alguém se levantava para ir ao banheiro, fazer uma necessidade, comer alguma coisa, e o Chico, o homem tinha mais de 70 anos de idade. Sem parar. Isso depois de um trabalho social na parte da tarde. Ele ia na periferia, atender os necessitados para ouvi-los, distribuir pão. Tem um biógrafo de Uberaba que fez o seguinte comentário. Aconteceu um dia com ele, não comigo. Terminou ali o culto do Evangelho, debaixo do abacateiro. Você já deve ter ouvido falar. Tem até um livro, A Sombra do Abacateiro. E era muito gostoso aquele momento. Terminava ali, todo mundo ficava em torno do Chico, ouvindo alguns comentários, querendo perguntar alguma coisa. De repente, vem um cachorro mineiro, claro, de Uberaba, sujo, fedorento, sarnento e carente,
andando entre as pernas daquele povo mais chique, normalmente de São Paulo. E eu acho que ele queria coçar a micose, a sarna ali, foi roçando na perna do povo. Ora, chutar um cachorro na frente do Chico é feio, né? Mas o povo foi dando aqueles... Sai, tio, né? Aqueles totozinhos. O Chico acompanhando aquilo ali, caladinho, entregou, era o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, entregou o braço direito dele, sou o Wicker, foi presidente do grupo da prece durante muitos anos, abaixou e chamou o cachorro. Vem cá, tio, vem cá. Eu acho que o cachorro já tinha tomado tanta pancada na vida que foi meio desconfiado, meio tombado de lado, o rabinho balançando. Chico pega o cachorro e coloca no colo. Essa é a melhor parte, a pior vem agora. Depois que ele colocou o cachorro no chão, adivinha o que aconteceu? Todo mundo queria colocar o cachorro no colo. Ô, falsidade! Eu não sei o que eu teria feito. Eu não tenho uma cachorrinha, não. Eu tenho uma filhinha de 14 anos, dorme na minha cama. Minha esposa resolveu trazer um cachorro e falou: ah, não, cachorro não. Não, pelo amor de Deus, o cachorro. Ok, mas não entra dentro de casa. Na primeira semana já entrou. Eu falei: ok, beleza, o cachorro no quarto. Não, no quarto, pelo amor de Deus. Mais um mês no quarto. Olha, na cama, pelo amor de Deus, está de brincadeira. Dorme na gente, dorme em cima da cabeça da gente. O travesseiro está aqui, ela dorme aqui. Ó. Então, antes de eu ter a cachorra não, a filhinha, eu daria uns totozinhos, eu acho que sim, um totozinho leve. Chutar, eu ia fazer o papel do santo, do pau oco, né? Dando um totozinho. Agora, chutar, não. Terminou um outro lance, isso aconteceu comigo. Tinha um bêbado em Uberaba, que era quase sagrado ele estar ali no final da reunião, ou na sexta ou no sábado. Até já esqueci o nome dele. E era desconfortável, confesso, mal cheiroso, porque andava ali completamente embriagado, muito amigo do Chico, ele gostava de abraçar o Chico. Estávamos reunidos, conversando, de repente eu estou notando que o distinto está chegando. O Chico percebeu que a gente não queria recebê-lo. Chamou o Chico. Ô fulano, vem cá que eu vou apresentar meus amigos. Eu falei: Jesus Cristo. Ele lê o pensamento da gente aqui, quer nos dar uma lição. E cumprimentei, olha como vai, né? Tudo bem? Aquela coisa do Denorex. Não queria que ele estivesse ali naquele momento, lamentavelmente, queria conversar com o Chico. E não me deu, o Chico não ficou satisfeito. Ô, fulano, canta aquela música que você gosta de cantar para mim. Que voz horrível. Cantou. Eu aplaudi no final, achando que tinha encerrado o sofrimento. O Chico: fulano, mais uma. Falei: Jesus Cristo, eu tenho que aprender com o Chico Xavier. Olha as lições que ele vai trazendo para a gente. Falar do Cristo num ambiente limpo, ascético como esse não é fácil. Agora vai falar na diversidade. Vai falar quem pensa diferente. Vai falar que está numa situação socialmente complicada. O Chico receberia, se tivesse aqui conosco, se entrasse um presidente ou se entrasse um faxineiro, da mesma maneira. Podem ter a certeza disso. Ele tinha esse amor que, confesso a vocês, eu até vou passar. Passa um vídeo. Gente, eu estou preocupado com o tempo. Nossa, não faz isso não, que eu sou falador, hein? Pode colocar no meu, entra no... Não, outra. Entra lá no... Eu vou contar o porquê. Não, entra no meu... Você olha, está mais fácil. Aqui, ó. Agora você vai entrar nas mães do Chico. Ué, onde está aqui? Aqui. Aqui, ó. Entra mães do Chico. Mas não coloca agora não, que eu vou explicar a razão.
Aqui, ó, Mães do Chico. Agora mesmo você clica nela. Eu vou contar uma história para vocês que, para mim, foi a mais impactante. Foi tão impactante na minha vida que eu já coloquei nos 2 livros. Eu visitando o Chico na sexta e no sábado, quando ele atendia sexta e sábado. Eu peguei o tempo ainda do receituário mediúnico. Antes das mensagens consoladoras, tinha um receituário mediúnico. Eram 200, 300 mensagens homeopáticas, pedindo orientação aos benfeitores espirituais. E logo depois ele passava para as mensagens consoladoras. Cheguei lotado, Uberaba, como sempre, muitas caravanas. Isso deve ter sido meados dos anos 80, 84, 85. Me coloquei do lado dele e quem queria mensagens consoladoras fazia uma fila, mais ou menos umas 100 pessoas, e o Chico anotava o nome do desencarnado e o ano que ele desencarnou. Normalmente, essas informações. Estávamos ali e ele na prancheta, sentado, anotando. Aquele jeitinho do Chico, né? O Chico era uma alma diferente. Conversando com todo mundo que beijava ele também retribuía com um beijo, aquela coisa toda. De repente, no meio da fila, uma senhora surtou de tanto sofrimento. Havia perdido a mãe, os filhos e o marido em um único acidente automobilístico. Ela surtou. Todo mundo ficou impactado. Nem os colaboradores do Chico sabiam o que fazer naquele momento. Ela ficou lá, parada, congelada, chorando publicamente. Aquele anjo que passa, né, que todo mundo em silêncio completo. Na minha ignorância maior naquela época, eu fiquei imaginando o que o Chico falaria para consolar uma dor inconsolável. Né? A dor perde praticamente a família toda num único acidente automobilístico. Eu imaginei que ele usaria aqueles jargões que nós temos por hábito de utilizar em nosso movimento, né? Olha, não cai uma folha senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, coisas assim. Chico Xavier não fez nada disso. Se levanta em silêncio, caminha em direção a essa mulher, abraça e chora com ela publicamente. O que é isso? Eu tenho certeza que ele não conhecia aquela mulher. Ele sensibilizou pelo sofrimento de alguém, sem dizer nada e dizendo tudo, né? Ele não falou nada, ele falou tudo. Abraçou e durante alguns minutos ficaram os dois chorando, publicamente no grupo espírita da prece. Quando alguém me pergunta o que é isso, eu falo, olha, eu vou completar 44 anos de doutrina. Que sentimento é esse? Alguém me disse, John, numa das lives que eu fiz anteriormente, esse é o amor do Cristo por nós. Que amor é esse que eu não conheço? Então, quando alguém me pergunta, John, qual teria sido o maior legado? Esta cena que vocês vão acompanhar naquele musical que eu apresentei. Vamos ouvir. Uma reunião de psicografia.
A frente da tua da perna, e talvez iluminando o povo de Deus, na tua casa do teu filho, como eu vou ver nossos olhos, como prestes a falar. Seja algo eternamente. Incompreensível, né? Compreensível. Que amor é esse? Sinceramente, como pesquisador e biógrafo, eu posso dizer para onde ele foi, quantas obras ele escreveu. Agora, o que ele sentia? Impossível. Eu posso dizer a vocês que estar ao lado de um Chico Xavier é como se a gente estivesse ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Trazia leveza, suavidade, falava do Evangelho de uma maneira que nos convencia a todos. Não precisava fazer esforço. Porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. Foi o que Chico Xavier fez. Esta é uma imagem que, para mim, ela vai ficar impactada, né? Pelo menos nessa encarnação, para ver se eu não perco o essencial em nossa doutrina. Isso é o essencial. A gente fica preocupado com tanta bobagem, com tanta coisa desnecessária. Isso é essencial. Amar o outro do jeito que ele é. Isso é desafiador. Desejar o que você desejar, aquilo que você deseja para você. Porque senão é incoerente. E a gente tem sido muito incoerente. Mas isso faz parte do nosso crescimento. Palavras de Chico Xavier. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Posso falar em nosso nome? Todos nós sabemos o que devemos ser, mas seremos. Nós temos que pegar naquela convocação do Cristo. Perseverança. Um dia, mais um dia, mais um dia. Não é uma expressão do Chico? Tudo passa. Isso também passa. Passa os momentos de tristeza, vão passar. Mas também passa os momentos de alegria. Tudo passa. Mas vai passar, né? Sobretudo quem está em sofrimento mental. Dá a impressão que nunca vai acabar. Acaba. Temos que continuar perseverando, sem nos cobrar, sem nos exigir muito. Somos seres humanos.
E não somos coerentes o tempo todo, somos contraditórios, queremos melhorar, mas o homem velho ainda é muito grande em nós. Faz parte. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. E também não quero desanimar ninguém, porque tem uma música espírita que fala: um dia todos nós seremos anjos. Parece até piada, mas não. Seremos. Seremos como o Chico Xavier. Olha aí, alguns me consideram bom, outros me consideram uma pessoa desprezível. A opinião dos outros não altera o que sou. Vivo diariamente com a imagem que fazem de mim e com a minha realidade interior. Eu vou citar uma frase aqui que todo mundo conhece. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. Por que tanta infelicidade? Sabe por quê? A gente fica criando expectativa no outro em relação à nossa pessoa. Qual que é a recomendação do Evangelho? Amar a Deus e amar o próximo. Quem transferir essa felicidade para alguém será infeliz. Porque vivemos em função da expectativa que o outro tem sobre nós. Ora, e quem somos? Eu vou ser o que o outro espera que eu seja, ou eu tenho que ser o que eu sou? Desafiador. Sobretudo os casais. Os casais são diferentes. Eu sou casado há 38 anos. E tenho as minhas diferenças. E as minhas concordâncias. Crises, erros, acertos. E as coisas são assim mesmo. Se o Chico ficasse preocupado com o que eles pensavam dele, ora, era diabólico, demoníaco, era estranho, esquisito, foi persistindo, foi persistindo, foi persistindo. 1971, programa Pinga Fogo, ele recebe um selo ali, ó, um homem de bem. Teve um reconhecimento público que era um homem de bem, na classificação de Allan Kardec. Ou espírita cristão, um cristão genuíno, né? Sem dúvida nenhuma. Sigamos esse exemplo aí. Eu vou pegar só os menores, em razão do tempo. Olha aí. Quem sabe, pode muito, mas quem ama, pode muito mais. O Chico tinha as duas asas, do conhecimento e do sentimento. Quando se reúnem, um homem sábio. Não tenho dúvida. Futuras gerações, eu vou parafrasear um cientista, Albert Einstein, falando de Gandhi, mas eu vou falar do Chico. Futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado na Terra um homem como Chico Xavier. Ah, não, esse cara não existiu. Vocês estão inventando moda. Como ele não está aqui, vou continuar falando. E é um dever, sobretudo de nós, Pedro Leopoldenses e uberabenses, que estivemos próximos e pudemos acompanhá-lo. Dá o testemunho, sem dúvida nenhuma. Olha aí, ó. Vamos amar. Ô, dificuldade, hein? O outro como ele é. Olha aí, tanta informação. Olha essa frase que eu quero que vocês levem para casa. E reflitam nisso. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Significa dizer que, em geral, sofremos pelo desnecessário. Eu trabalho com atendimento fraterno na casa espírita. Gosto da tarefa de acolher a pessoa que está vindo pela primeira vez e orientar essa pessoa. O que eu tenho observado? As pessoas buscam a orientação de uma casa espírita para resolver um problema que, no fundo, a pessoa não deseja a solução. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde você está querendo dizer que a pessoa procura um dirigente para resolver um problema que está incomodando, mas ela não quer que o problema seja resolvido? Isso mesmo. Todo mundo deve conhecer na família alguém que, se tirar a doença, morre. A doença morre. A doença é que alimenta. E envolve todo mundo.
Todo mundo fica envolvido na doença de determinada pessoa. É exatamente isso. Sofremos por aquilo que é desnecessário. Reclamamos do peso que a gente carrega, mas alguém fala assim: para que você está carregando isso? Não é vontade de Deus. Não, tem nada de vontade de Deus. Você é que está querendo carregar. Tira essa carga. Não larga o osso. Reclama do peso, mas não larga o osso. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. O Chico viveu com o necessário, com o essencial. Me lembra o evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Quando Jesus foi visitar os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Estão lembrados dessa passagem? Parece que Jesus chegou em dia de faxina geral na residência. Quando ele bate na porta, quem recebe? O recebe? Maria. Amava Jesus. Estava fazendo as atividades domésticas. Não que as atividades domésticas não sejam importantes, mas poderiam ser feitas depois. Ela parou tudo que estava fazendo e se colocou integralmente à disposição do Cristo. Marta amava Jesus, mas ficou ali inquieta, insegura, dividida entre as atividades domésticas e as atenções ao Cristo. Até que chegou um determinado momento, Marta, ficou incomodada com a posição de Maria e falou: Senhor, pede para Maria me ajudar nas atividades. O que Jesus responde para Marta? Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Se eu pudesse pegar essa passagem e perguntasse Jesus sobre nós espíritas, eu acho que ele responderia mais ou menos assim: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Vamos nos preocupar com a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Onde reúne todas as leis e os profetas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Simples, né? Por que a gente complica? Não é? Por que a gente complica? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Não é por muitos se odiarem. É por muitos se amarem. Esse é o desafio aí, tá? Ah, olha aí, ó. Olha a caminha do Chico. Em Uberaba. Olha aí. Olha aí. Tem a luzinha, não? Opa. O sapatinho tinha que dormir ali. O Chico morreu com 92 anos, ficou um idoso sistemático, como todo idoso. Nós também ficaríamos idosos, quando, se Deus permitir, aos 92 anos. Dinorá, a cuidadora dele, tinha que pegar o sapatinho, colocar ali do lado da cama. Ele olhava. Se o sapatinho não tivesse ali, ele não dormia tranquilo. Mas essa imagem diz respeito à frase, não diz? Viveu com o necessário. Gente, passou muito dinheiro nas mãos do Chico. Ele poderia ser um homem bilionário. Não é milionário, não. Bilionário. Muita gente que doava coisas, ele não pegava em nada. O que seduz o homem hoje? Dinheiro, poder, né? E vamos colocar a beleza física, que muitos utilizam isso. Chico não era bonito, mas ficava. Não era, mas ficava. Não era um protótipo de homem bonito, mas ficava bonito. Porque minha esposa ficava nervosa comigo. Se o Chico não me mandasse embora, eu não ia embora. E o Chico cansado. Aí o Chico arrumou um código com o filho de coração dele para mandar o povo embora. Até para mandar embora ele era educado.
Eu não ia sair. Aí o Chico, Eurípides, um dos filhos de coração dele. Eurípides, está na hora da injeção. Nós tínhamos que vazar. Quando a coisa estava pior, Eurípides, está na hora da injeção na cabeça. Já estava. Aí a gente, vocês dão licença, eu preciso ir. A gente ia embora, mas chateado. Nós éramos como mariposas em torno da luz. Né? Ficava ali ao lado dele. E ele era um contador de histórias. Gostoso de ouvi-lo. Ele adorava uma boa prosa. Quando eu conheci ele pela primeira vez na casa de Dona Cidade, eu chego, uma casa simples, ele na sala, poucos lugares para sentar, as pessoas sentadas no chão. Me lembrei do livro Jesus no Lar. Ele estava fazendo um evangelho no lar, na casa de Pedro, né? Que era o que Neio Lúcio fez no livro, e ele falando do evangelho. Aquilo ali foi uma cena impactante, você entrando ali, ele comentando, e as pessoas ouvindo ali, bebendo daquela fonte, né? Cristalina. Querem melhorar o Brasil? Melhorem-se. Melhore em casa, no trabalho, na rua. Não é só político que tem que melhorar, não, viu, gente? A gente só transfere o Brasil está assim porque os políticos. Tá bom. E você? O que você tem feito? O Mahatma Gandhi dizia que quando o homem atinge a plenitude do amor, pode modificar milhares de corações. Chico Xavier fez isso aqui no Brasil. Um único homem. Imagina 2 Chico Xavier, 5, 10, 100, 1000. O país é diferente. Eu, particularmente, não acredito em decreto divino. Deus utiliza os homens em favor dos homens. A mudança tem que correr a partir de nós, encarnados e desencarnados. Então, isso é uma oração que ele fez para mim, vou compartilhar com vocês, como ele era cuidadoso. Aqui fica a minha prece. Onde você estiver, Deus o abençoe. Com quem você estiver, Deus o faça feliz. No que realizar, Deus o inspire. Em tudo que desejar, Deus conceda a você o melhor. No ideal que você alimente, Deus o conduza. Na tarefa em suas mãos, Deus mantenha a sua paciência. Se alguma dificuldade vier a surgir em seu caminho, Deus sustente a sua coragem e a sua fé. Em todos os seus passos, Deus esteja em sua companhia. Assim seja sempre. Olha que oração bonita. Não está impondo nada, não está exigindo nada. Deus faça o melhor para você. Aqui não vai reproduzir. Olha se reproduz aí. Bom, então, vou fazer... pega isso lá na pasta, para finalizar. Vamos ouvir o Chico. Ele vai falar 2 minutinhos. Eu precisei de 1h30 para tentar convencer vocês de alguma coisa. Ele, em 2 minutos, vocês já vão ficar encantados. Não, é uma fala dele. Olha. Nossa Senhora. Bom, vamos ver aqui. Eu quero prestar, eu acho que aqui não tem. Vou ficar devendo, mas eu mando para vocês. Eu quero prestar uma homenagem ao Chico. Vocês conhecem Fábio Júnior, que fez uma música para o Chico. Para finalizar, então, o nosso bate-papo, vamos ouvi-lo.
Ô Sidney, está na pasta. Está na pasta. Como é que encerra essa música? Com a frase? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Então, disso tudo que nós falamos, lá na pasta. Fotos. Não. Está no outro. Não é isso. Vou ficar devendo a fala do Chico aqui, porque ela está dentro das fotos recuperadas. Não. Meus amigos, então fica aí o recado. Tentei passar na minha versão quem foi. São várias versões do Chico Xavier, cada um com a sua leitura, cada um com o seu olhar. Esse é o meu olhar. Eu finalizo dizendo que Jesus foi o nosso guia e modelo, continuará sendo. Kardec foi o nosso codificador. E me permitam dizer, e Chico Xavier foi o nosso exemplificador. Esse trio, quando eu entrei nesta casa, vi uma mensagem do Chico, vi ali Bezerra de Menezes, são referências seguras para todos nós que militamos no movimento, porque o Chico, sem dúvida nenhuma, foi um fiel servidor do Cristo. Amava o Cristo. Chico Xavier amava Jesus Cristo. E eu não sei que amor é esse, mas um dia todos nós teremos esse amor, né? A Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela oportunidade. Jesus nos abençoe e nos ampare.